Projeto Jogos Eletrônicos e o Ensino Contínuo. Financiamento. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Cultura. Apoio, Prefeitura Municipal de Estação, Rio Grande do Sul. Unidos, gerando desenvolvimento. Olá a todos, me chamo Antônio Augusto Giannoni, sou professor mestre em História e você está aqui no projeto Jogos Eletrônicos e o Ensino Contínuo. É um projeto que foi possibilitado pela Lei Paulo Gustavo, uma lei federal, e também graças à Prefeitura de Estação, que foi buscar esses recursos. A gente está possibilitado de ter esse projeto diferenciado, um projeto interessante, ao meu ver, né? E que acho que vai agregar muito no conhecimento de todos e também na prática do cotidiano, na vida de vocês. Antes de começar o projeto em si, falar um pouquinho do projeto, essa parte mais teórica dele, né? Essa primeira parte, eu queria começar com uma citação que tem um pouquinho a ver comigo, com quem eu sou, mas também que tem tudo a ver com o nosso projeto e com o que eu acredito. Queria trabalhar, mas havia em mim uma enorme preguiça. Gosto mais de viver, respirar do que de trabalhar. Então, se você quiser, minha arte seria a de viver. Cada segundo, cada respiração é uma obra que não está inscrita em nenhum lugar, que não é visual nem cerebral. É uma espécie de euforia constante. Marcel Duchamp. Pessoal, a citação ela fala um pouquinho da relação de trabalhar, que trabalhar tem uma preguiça, a gente tem preguiça de trabalhar, que tudo que necessita esforço é cansativo. O se esforçar, o trabalhar, ele é cansativo. Então, aposto que todo mundo prefere muito mais o viver. Viver, o jogar uma bola, o respirar, o observar o mundo é muito mais leve, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que entender que o trabalhar, essa preguiça de trabalhar, ela tem que ser superada. A gente tem que superar essa preguiça, essa falta de vontade. E eu penso de que forma a gente pode unir esses dois mundos. Essa necessidade de trabalhar, de fazer essa coisa cansativa que dá preguiça, esse prazer de viver, de se divertir, de aproveitar o nosso meio. E eu, como professor de história, não que aproveitar o nosso meio no mundo contemporâneo atualmente, pessoal, mas eu falo aproveitar toda a nossa história, toda a história que o mundo nos proporcionou, seja, sei lá, ano de 1500, ano 1000, seja na Europa, no Japão, seja na Índia, aonde for, pessoal. Eu acho que o ser humano ele pode vivenciar o seu passado sem ter que ir para o passado, coisa impossível, voltar ao passado, e também sem ter que mexer geograficamente, que muitas vezes a gente não tem recurso para isso, a gente não tem dinheiro para isso, para ir para Europa, passar um ano na Europa de boa, visitando os locais, não tem como. Então, de que forma a gente pode unir esse trabalhar, essa coisa cansativa, com a coisa boa, que é o viver? Não que, de fato, trabalhar não esteja no viver, mas a gente fala nesse trabalhar no sentido desse trabalho cansativo, e muitas vezes que a gente não quer fazer, que ele vai contra a nossa vontade de tá de boa, vivenciando, tomando milkshake, sei lá, né? Então eu acho que a gente pode unir essas duas coisas, certo? E é isso que eu vou tentar fazer nesse projeto. História da tecnologia. Pessoal, antes de mais nada, certo? O nosso objeto de estudo é a tecnologia, né? São as tecnologias. Mas afinal de contas, o que é tecnologia? Se a gente pensar um pouquinho, tá? Se a gente pensar um pouquinho mais a fundo, tecnologia não é só um celular, um computador, um chip, a IA, né? Essas coisas têm chips e circuitos de eletricidade. Qualquer coisa, ela pode ser tecnologia. Um papel é uma tecnologia, porque ele envolve todo um processo de produção para o seu surgir, até o seu montar. Uma cortina, gente, uma porta, um cartaz, uma caneta, tudo isso é uma tecnologia. A gente pode pensar em que, inclusive, a produção do fogo, criar fogo, fazer fogo, é uma tecnologia, porque ela exige, essa ação, ela exige um pensamento humano. Claro, a gente tem o fogo que vem de um raio, coisa assim, certo? Mas eu digo, quando o ser humano coloca a sua mão, né, coloca a sua vontade ali, de que forma eu posso produzir o fogo? Se eu colocar lenha, botar um pouco de álcool, riscar um fósforo, ou fazer uma fricção com dois pauzinhos, por exemplo, a gente vai formar o fogo, certo? Isso tudo exige conhecimento, exige esforço. Automaticamente vai ser uma tecnologia. Tecnologia é algo que ela exige um pensamento, uma força humana. A gente sabe que, na verdade, quando a gente fala tecnologia, a gente pensa mais na questão elétrica, questão mais eletrônica, questão mais máquinas de metal e ferro. Esse marco, esse pensamento, ele vai surgir principalmente a partir da segunda metade do século XX, ou seja, ali por 1950, no pós-Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, é ali, pessoal, que começa a haver um desenvolvimento tecnológico
criou para a população mundial e para a população. Até então, até anos 1900, 1950, a gente tem tecnologia, temos armas novas, temos veículos, o avião, tudo isso começa, se expande muito, né, pessoal? Mas com o uso mais bélico, o uso para a guerra. Enquanto isso, pessoal, há esse marco, esse início de tecnologia para uso cotidiano, para eu estar aqui gravando, né, com um fone, com uma câmera de qualidade, com um computador de qualidade, enfim, todas as coisas do dia a dia que podemos utilizar, a internet, né, pessoal, ela começa a surgir para a população, começa a surgir assim de forma bem tímida ali na segunda metade do século XX, 1950 em diante. Então, a gente pensa no início lá do século, né, 1900, pensamos em rádio, ali já metade, né, as televisões que surgem no pós-segunda guerra, computadores, a internet, né, pessoal, CDs, que hoje em dia já tá ultrapassado, CD também, tá tudo em nuvem, tudo na internet, né, pessoal, não precisa botar um CD, instalar um jogo, por exemplo. Nossa, quando eu crescia, né, galera, botar um CD, instalar ele e tal, tirar o CD pra jogar, enfim. Hoje em dia não, pra que CD, né? Tem a Steam, tem todas as plataformas de download de jogos. Começam a surgir novos softwares para baixar jogos, softwares para editar vídeo, a impressão 3D, eu quero fazer uma action figure, quero fazer, sei lá, um capacete de uma moto, quero fazer alguma coisa qualquer. Tem um programinha, tu vai lá, tu bota numa impressora 3D, ela vai lá, tu bota o plástico ou o material necessário e tu sai com aquela figura, né? É algo muito interessante. A IA, né, pessoal? Inteligência artificial, que vai nos ajudar e vai estar presente na nossa aula aqui também. Tudo isso, pessoal, a gente pode utilizar para a educação. Tá? E aqui que vai chegar nosso foco, né? Que é utilizar todas essas tecnologias para a educação. Começamos então com o AVA, Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Quando a gente pensa num local em aprender, a gente pensa em sala de aula, vamos para a escola, vamos pegar nosso caderno, copiar mais coisas, falar com o professor. Ali que nós estamos aprendendo. Só que aprender não é só ali. Cada segundo, cada coisa que você escuta, cada coisa que você faz é um aprendizado. Um comentário que tu escuta de alguém, tu tá jogando uma bola e tem, sei lá, duas pessoas falando de algum assunto qualquer, tu tá aprendendo naquela troca de informações. Tu tá, sei lá, num almoço de domingo com a família, tá o teu avô e teu pai falando, sei lá, do soja, do trigo, alguma coisa. Tu vai estar aprendendo um pouquinho sobre esse conteúdo. O mesmo vai se aplicar para o mundo virtual. A gente pode aprender muita coisa, vocês devem saber disso. Só que a gente vai ter que saber como nortear isso, vai saber como pegar o correto, pegar as melhores informações. Então, vamos dar uma olhadinha aqui do lado, pessoal. O mundo virtual, ele pode ser feito de várias formas. Principalmente, ele é um interactive system, sistema interativo. A gente pode interagir com o sistema virtual. Né? Se eu abrir um programinha, abrir o Facebook, abrir o Instagram, no PC, no celular, né? Isso é o mundo virtual, a gente está interagindo. Quando a gente interage de uma forma um pouquinho mais a fundo, nós temos os puzzles. Os puzzles a gente adiciona um problema, tipo um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça é um puzzle, que a gente fala, né? A gente tem um problema, temos que resolver o problema. Ou sei lá, até uma conta de matemática. É um puzzle, nós temos um problema e temos que resolver esse problema. Quando a gente avança um pouquinho mais, a gente afunala um pouquinho mais, a gente adiciona competition. Então, se temos um puzzle, temos uma conta matemática, e você está competindo com o teu colega, nós temos uma competition, uma competição, temos um contest, como vocês podem ver ali na tela, na bolinha redonda ali, certo? Um contest é tipo uma competição. Então, temos o puzzle, que é o problema. Quando tu vai tornar isso mais interativo, vai ir mais para dentro desse sistema, tu tem uma competition. E, por fim, temos os games, temos os jogos. Os jogos, pessoal, eles vão adicionar uma decisão, certo? Essa competition, ela, ok, acabou ali essa competição, beleza. Quando nós temos uma decisão nessa competition, ela acaba sendo um jogo. Então, no momento que tu tem um problema, tu tem uma competição com alguém, ou até com o próprio computador, mas professor Antônio, eu tô jogando um jogo sozinho, não tô competindo com um amigo meu nem nada. Ok, mas você tá competindo com a máquina, competindo contra o tempo, competindo contra, sei lá, você mesmo, tudo isso é uma competição, é um contest, certo? Tem uma competição ali. Torna jogo quando tem uma decisão. Normalmente vai ter sempre uma decisão, sempre vai ter meio que um jogo por detrás disso. Tudo isso, então, não vai acontecer necessariamente num ambiente físico, no que eu posso tocar, no mouse, no teclado, ou no, sei lá, no meu quarto. Não vai ter isso, pessoal. A gente pode aprender muito no ambiente virtual, nesse ambiente não maleável, que a gente não pode tocar com nossas mãos, mas a gente pode sentir com o nosso cérebro, digamos assim, todas as interações que o nosso cérebro consegue fazer com o nosso corpo. A partir dos ambientes virtuais de aprendizagem, pessoal, a gente pode criar mais diversas
locais e que sistema interativo que a gente viu nessa bolinha em vários locais, seja em redes sociais, YouTube, jogos online. Pessoal, uma rede social, ela é, a partir do início, um interactive system, que é um sistema interativo. Mas a gente tem vários joguinhos, nós temos várias competições, temos vários comentários e coisas nas redes sociais. No momento que tu tá resolvendo, sei lá, uma discussão num comentário com alguém, tem um puzzle, tu tem um problema na internet, lá alguém adicionou uma pergunta lá, como eu faço tal coisa? Nós temos um puzzle, temos um problema, tu vai estar ajudando a pessoa a resolver aquele puzzle. Você não percebe, mas tudo isso é uma interação que a gente tá fazendo com a internet, com as pessoas e tudo mais. Toda essa interação vai te possibilitar uma troca de relações com outras pessoas, não só com o sistema interativo, não só com o computador, com a máquina, mas também com pessoas. A gente sempre tá interagindo com pessoas no final das contas. A internet a gente fica desligado. A internet, o mundo virtual é um espaço extra, um espaço especial. Pessoal, ele pode ser extra do real, do palpável, mas ele não é desconectado, ele não é dissociado do real. A gente tem que ter empatia. Tudo que eu estiver mexendo aqui e tal, vai ter um resultado em alguém. Se eu entrar numa rede social e falar algum comentário, alguém vai sofrer em relação a isso. E quando eu falo sofrer, não falo em sofrer em coisas ruins, falo vai sofrer uma reação àquilo. Se eu dar um feliz aniversário pra alguém, a pessoa vai receber uma reação. Qual é a reação? De felicidade. Opa, eu fui lembrado. Aquela pessoa se lembrou e tirou um tempinho pra mandar uma mensagem pra mim. Agora, tu tá no Instagram, tem um comentário lá e tu dá um hate naquele comentário, naquele post, né, no Instagram, por exemplo, temos uma reação também. A gente pode ver que tem pessoas que elas cometem suicídio, né, porque são coisas bem complexas e nada levianas. Então o que a gente tá falando aqui não é só divertido, mas é também um trabalho psicológico por detrás, porque tudo que a gente interage, as pessoas que a gente vai interagir, elas vão sofrer consequências com isso. Então cuidado, porque desde, sei lá, suicídio, a se machucar, as pessoas vão ficar tristes, vão sofrer com isso. Então cuidado ao executar algo nesse ambiente virtual. Sempre vai chegar no mundo real, de uma forma ou de outra. Tenhamos então empatia. Sempre pensando nesse trabalho que a gente vai fazer aqui, pessoal, com a empatia. Pensar aqui, como eu estaria sofrendo se eu fizesse a minha ação? Se eu for fazer comentário, como aquela pessoa deve estar sentindo? Bem ou mal? Se eu fizer tal coisa no jogo, será que aquela pessoa gostaria, sei lá, vou sair matando todo mundo no jogo? Só porque eu tenho mais poder, tenho mais nível. Devo estar fazendo isso? É legal? Como que seria se eu estivesse jogando e fosse a pessoa iniciante no jogo e quero me divertir e saio perdendo e não consigo crescer no jogo? Vai ser divertido? Não vai ser. Então tem que ter sempre um pensamento, uma empatia pra pensar as coisas. Nós temos 6 objetivos no nosso projeto aqui. Mostrar que os jogos não são neutros, mas contam uma narrativa. Pessoal, todo jogo que a gente joga, ele não é um jogo neutro, é só um jogo e acabou. Não. Alguém criou com um objetivo, com uma intenção. Geralmente, a intenção final é você arrecadar recursos. O jogo é criado para que aquela empresa, aquela pessoa que criou o jogo, ganhe dinheiro. Mas também, cada empresa, cada criador de jogo, ele vai ter um motivo escondido, pessoal por trás. Ele vai contar uma história, vai contar alguma coisa também. O jogo não é neutro, ele vai ter uma narrativa, vai ter uma história por trás, por que esse jogo foi criado, qual a intenção de você que está consumindo o jogo, como a gente estava falando antes, né? Quem criou o jogo quer que você sofra o quê? Coisas boas, ruins? Enfim. Segundo objetivo, fixar, retomar ou mesmo ensinar algum conteúdo a partir do jogo como fonte primária. Quero mostrar que sim, os jogos, de final de contas, também podem ensinar algum conteúdo específico. Ensinar qual ano aconteceu tal coisa, ou por que aconteceu tal coisa, ou ensinar como se arruma um carro, né? Porque já temos simuladores de arrumar carros. A gente vai aprender que tal peça vai em tal local num carro, a gente arruma de tal forma. Tem infinitos tipos de jogos com infinitos tipos de objetivos. Desde jogos a ensinar alguma coisa, a se divertir, a passar o tempo, até fazer você ficar estressado. Terceiro objetivo, cativar o estudante, né? O professor pode cativar o estudante, ou você, quanto estudante que está vendo esse vídeo, se sentir cativado para com os outros processos de aprendizagem. Aquilo que a gente vai na sala de aula, eu como professor, mas também como consumidor de jogos, que cresceu jogando jogos, eu adorava poder botar meu aprendizado da sala de aula, coisa que eu aprendi com meu professor, no jogo. Então é muito divertido eu ver alguma palavra em inglês que eu vi na aula e saber entender ela no jogo, ou aprender um conteúdo de história, de geografia, dos mapas, dos biomas, e olha que legal, o professor falou que aqui é o local mais úmido, então olha como tem mais florestas e tal. Isso é muito interessante, é tu botar aquele conhecimento que tu acha no livro, com o professor, e botar nesse mundo, e tu aplicar ele, e fazer essa relação, esse link. Isso é fantástico, é muito interessante. É tu saber que o jogo, ele também ele expressa a realidade. Os dois não estão desconectados, eles estão se complementando. Quarto objetivo é incentivar a criticidade dos estudantes para todo e qualquer fonte
de conhecimento. Pessoal, o que eu acabei de falar é saber analisar as coisas, saber ser crítico. Se eu tô matando alguém no jogo, por que eu tô matando essa pessoa? Qual o sentido disso? Por que eu tô fazendo isso? É apenas uma carnificina, uma chacina? Ou tem um motivo? Se eu tô jogando um jogo de guerra, quem que eu sou? E por que o meu objetivo é atacar esse outro? Se eu estou jogando nos Estados Unidos, por que o meu objetivo é matar o alemão? Ou se eu estou jogando alemão, por que o meu objetivo é matar o americano? Qual a ideia disso? É porque a gente é inimigo? Por que a gente é inimigo? O que fez a gente ser inimigo? Quais os contextos históricos que nos levaram a isso? Se eu tô jogando um jogo, sei lá, de fazenda, por que eu vou plantar no verão e não vou plantar no inverno? Porque cai neve, a neve impede o crescimento das plantas, sabe? Até toda essa jogatina, todo esse pensamento crítico, são coisas toscas que tu pode pensar no primeiro momento, mas fazer essas ligações do mundo real, do conhecimento com o jogo, fazer todo esse pensamento é algo complexo. E criticar muitas vezes, pensar, nossa, por que eu tô fazendo isso? Qual o sentido de fazer isso? A gente não se dá conta. Quando a gente joga, a gente já tá muitas vezes jogando. A ideia é parar um minutinho, né, e pensar. E muitas vezes, pessoal, a gente acaba aprendendo ali. No momento que a gente faz a crítica, a gente pensa um pouquinho, opa, estou fazendo isso por tal razão. O jogo faz mais sentido, a atuação faz mais sentido, a atuação no jogo tem mais peso e você vai se sentir, opa, a minha ação nesse jogo, ela tem mais impacto. O que eu faço no jogo tem mais impacto. Automaticamente, o que eu faço aqui nesse jogo, nesse ambiente virtual, tem um impacto real. É muito interessante tudo isso. 5. Tornar a aula mais dinâmica, participativa e interdisciplinar. Né, pessoal? Para os professores, quanto mais jogos a gente envolver, pessoal, ela fica mais dinâmica, ela fica mais animada. Todos os alunos vão querer participar mais, né? Todo mundo gosta de jogo. E quando falam jogo, não falam um jogo complexo, cheio de coisas que leva dias e horas para acabar o jogo. Não, pode ser jogos bem simples. Jogos onde a ideia não é se mexer e ter computadores complexos, como a gente vai ver. Mas o jogo tem desde Super Mario, coisas que rodavam em computadores dos anos 80, ainda rodam hoje, pode ter um objetivo, seja de estudar física por detalhes, estudar o ambiente dele, seja o que for. Dá para fazer alguma coisa com isso. Basta o professor pensar e o aluno querer se envolver, o aluno querer ir atrás. Quanto o professor tem que planejar, tem que pensar isso, tem que ir atrás, sabe de que maneira para utilizar isso. E o aluno, o papel do aluno, do estudante é, opa, vou me engajar, vou tentar entrar aqui com tudo de cabeça nesse plano do professor. Ele planejou a aula, ele pensou, eu como aluno vou tentar entender, vou tentar comprar essa ideia dele e vou tentar entender o que ele quer passar com isso para mim e vou tentar aprender algo novo com isso, né? Algo importante que esse projeto, ele é tanto para professores quanto para alunos, pessoal, certo? Então, a educação, o ensino, a aprendizagem só acontece quando tem essa junção de um professor que vai atrás, planeja uma aula e faz as coisas e media toda essa brincadeira, esse processo, e o aluno que compra a ideia. Não adianta o aluno só tá lá, ah, legal, fiz um jogo. Como é que funciona? Eu posso fazer isso? Tal coisa? Tá. Não, tu tem que ir atrás, tu tem que descobrir, tu tem que mexer, tu tem que ir atrás, tu tem que seguir o espaço do professor. Tenho certeza que vai ter algumas coisas básicas que o professor vai passar, mas em geral você é o sujeito principal. Você tem que explorar, que entra no objetivo 6, pessoal. Possibilitar que o estudante seja sujeito ativo no processo, sempre que possível. Você, quanto estudante, é o principal. Tem que ir atrás, tem que fuçar, tem que mexer, tem que se interessar. Se você, quanto estudante, não se interessa pelo teu aprendizado, pelo teu conhecimento, pelo teu futuro, não é o professor que vai ser o principal, que vai ser quem vai ter que buscar. Você é responsável pela tua vida. Você é responsável pelo teu conhecimento. O professor, ele vai te ajudar. Tu tá perdido, não sabe o que fazer? Professor, me ajuda. O que eu faço? Como que eu faço isso? Ele vai mediar, ele vai te dar o caminho, vai te dar todas as dicas, todas as formas possíveis de como tu lidar com a situação. Mas se você não lidar com a situação, não vai ter o que fazer. É o mesmo com o jogo. Você tem que descobrir como se faz tal coisa. O jogo pode ter as dicas, né? Muitos jogos têm as dicas. Se inicia um jogo, tem a dica, tem o tutorial. Como é que faz isso? Como é que faz tal coisa? Como é que tu cria uma nova arma? Como é que tu cria tal coisa no jogo? Como é que tu vai pra lá? Ah, tem que pegar tal caminho. Mas o jogo não vai ter, ó, solta o mouse, solta o teclado e eu vou te levar sozinho. Não, tu vai ter que ir caminhando. Tem jogos de vários níveis, tem jogos que não mostram nem o caminho, tu vai ter que descobrir sozinho. Tem jogos que indicam, opa, siga esse caminho, siga essa bússola. Tudo bem, são jogos diferentes com objetivos diferentes. Só que o estudante, você quando estudante, vai ter que tomar a rédea da coisa, tu vai ter que tomar a frente. Conexões. Vocês, quando estudantes e os professores têm que entender isso. A gente sabe que vocês estão ligados nas redes sociais. Nós, professores, estamos ligados nas redes sociais, no mundo de jogos, séries e filmes. A gente consome isso o tempo todo. Seja um post no Instagram, seja tá vendo alguém influente, seja tá vendo vídeo no YouTube, seja tá jogando, seja tá vendo Netflix, Amazon Prime, Disney, seja o que for. A gente, de alguma maneira ou outra, estamos conectados no mundo virtual também. Em diferentes níveis, de diferentes formas, mas estamos todos conectados ao mundo virtual. Eu sei que para muitos estudantes
estudantes que estão vendo isso, o jogo vai ser uma fonte de diversão. A gente se diverte com o jogo e é isso. Eu também achava quando eu era menor que o jogo servia pra me divertir. Pá, vou me divertir com o jogo e é isso. Pra isso serve o jogo, vai me divertir. Mas pessoal, não, o jogo não serve só para isso. O objetivo final dele pode ser para diversão. E ótimo, é o que a gente quer. Voltando lá no nosso início, a gente sabe que trabalhar, o esforço cansa, né? A gente tem preguiça. Então a gente quer jogar porque é divertido, é bom. Só que tem algo a mais por trás e que não exige um esforço tremendo. Pode ganhar com isso, com essa diversão também. Ganhar conhecimento. Então por que esse jogo não pode ser uma fonte de pensamento, estudo e criticidade quando a gente se diverte e joga? Estamos jogando aqui, mas tô pensando, beleza, eu tenho que matar o alemão, porque na Segunda Guerra Mundial, tô nesse lado aqui dos aliados da Segunda Guerra Mundial, o alemão, ele é meu inimigo, que é meu inimigo eu tenho que eliminar pra buscar um fim da guerra. O que é a guerra? Por que surgiu a guerra? Daí é o trabalho do professor entrar com tudo isso. Então o professor e o aluno vão ter que trabalhar juntos pra ter esse conhecimento. Interdisciplinariedade, tanto dos assuntos a serem estudados em disciplinas escolares quanto da informática. Pessoal, o mais legal, tudo que a gente estudar, a gente vai poder estudar história, geografia, matemática, português, inglês. Nos jogos, a gente está cheio de textos, informações. Tudo isso é você saber interpretar um texto, é português. Muitos jogos estão em inglês, tu tem que saber inglês ainda, ou vai ter expressões em inglês. Tu saber mexer no mouse, saber se localizar, saber ter essa dinâmica de computador. Como tu se move? Com as teclas normalmente WASD, se move assim. O mouse tu atira, tu se mexe, tu faz uma ação. O espaço tu pula, o Enter, tu vai lá e tu vai aceitar alguma coisa, tu vai abrir o menu com o ESC. Tudo isso é informática, tudo isso é tu ter coordenação motora. Envolve até um pouco de educação física ali, de forma meio leve, mas o professor de educação física quer trabalhar isso, coordenação motora no computador também serve. Saber que tu ficar 20 horas assim nesse formato aqui, tu vai ter problemas no teu futuro. Saber que, opa, eu tenho que ficar numa posição confortável, jogar um pouco, jogar uma meia hora, uma hora, dar uma pausa no jogo, finalizar algum ato do jogo, alguma coisa, dá uma pausa, sai, se mexe, tem tudo a ver. Podemos considerar tudo isso no mundo virtual e no mundo dos jogos. Mas se fixar então adicionar um conteúdo, vou aprender que tal coisa aconteceu na história, vou aprender que, opa, realmente existem florestas no mundo e elas ficam juntas. Ok, aprendi na escola, por que só aprender aqui? Como eu já falei, não é só ver e repetir o que o professor falou no mundo virtual, mas eu já como uma fonte de criticar o cotidiano e as coisas já tidas como de verdades. Tá bom, na Segunda Guerra Mundial matavam-se pessoas, no jogo estão matando pessoas, mas por que eu tô fazendo isso? E tudo que a gente tá falando aqui, ele vai voltar ao porquê. Por que tal coisa acontece? Por que que nós temos uma floresta e ela tá toda junta? Por que que nós temos várias peças e quando a gente une elas, ela funciona? Porque o motor do carro funciona assim. Tudo isso pode ser feito. Então, por que nós vamos interpretar esse texto? Que a partir da interpretação desse texto no jogo, a gente vai resolver o enigma e a partir do enigma, a gente vai ganhar pontos de experiência e ganhando experiência, a gente ganha dinheiro no jogo e a gente se diverte. Que é bem isso, né, pessoal? É o Sugar for the Brain, nessa primeira partezinha ali. Processo de ensino-aprendizagem com os jogos digitais. As recompensas dos jogos digitais, elas estão em todos os lugares. Seja ganhar uma moeda, ganhar nível, ganhar novas habilidades. Tudo isso é um Sugar for the Brain. É um açúcar para o cérebro. Basicamente, quando tu ganha novo nível, novo nível, subir de nível, consegui superar dificuldades. Ganhei moedas. Com essas moedas eu compro um novo carro no jogo. Consigo tunar esse carro. Eu consigo comprar uma nova roupa pro meu personagem, uma nova arma. Tudo isso vai gerar um açúcar para o cérebro, vai gerar aquele prazerzinho, consegui, que coisa boa, né? Aquela pequena felicidade, consegui, bora, está aí, vamos lá. Isso é legal, todo esse sentimento é legal, porque ele não fica fixo apenas ao computador. Ele pode ser no PC, no personal computer, no computador, mas também um console, no PlayStation, no Xbox, no Nintendo Switch, celular especial. O celular tá cheio de jogo, vocês têm certeza que todo jovem aí, pelo menos vai jogar conhece um Free Fire, algum jogo de arena ali, tem várias plataformas. Realidade virtual tá cada vez mais aumentando, jogos de realidade virtual, tem que tá com o óculos da realidade virtual, tá se mexendo, olhinho fechado lá, ou aberto no caso, tá se mexendo, fazendo a coisa lá, vai estar mexendo no teu corpo, tu vai estar entendendo como funciona o teu movimento do corpo, tem que calcular bem certinho as coisas, tu vai ter coisas que tu vai sentir a partir dessa realidade virtual. Jogos de web, professor, eu não tenho PC, console, ou tenho um computador bem fraquinho, não consigo jogar esses jogos pesados, tu vai mostrar. Tem infinitos jogos de web, jogos que rodam direto do navegador. Abre o Google Chrome, clique jogos, Freevee, Armor Games, são simples, mas tu aprende alguma coisa, basta tu ter vontade, aprende física.
Nossa, quanto foi jogar jogos de calcular a distância de um arqueiro ao outro? Tinha um joguinho que tu tinha que calcular o ângulo, a força do vento e tudo mais pra acertar no inimigo. Tu tinha que calcular tudo isso. Tudo isso eu fui aprendendo um pouquinho de física. Como funciona o vento, como funciona ângulos. Tudo isso a gente aprende com o jogo web. Sem ter que baixar, sem ter que instalar nada. Basta você ir, aprender, calcular e saber como funciona. Isso muito também é o papel do professor. Então o professor vai ter que pensar um pouco isso, mas nada impede de você, aluno, professor, nós estávamos estudando sobre física, sobre ângulos, sobre a forma da água. Eu achei um joguinho que tem a água, que tu tem o objetivo é fazer a água sair por um cano específico. Eu achei bem divertido. Podemos fazer isso em aula, ver isso em aula. Tu pode explicar como funciona a física disso daqui em aula. Por que não? Vai ser divertido, vai ser legal, vai ser diferente, vai ser interativo. Todo mundo tá aprendendo com isso. Vai ter a questão da criação de novas narrativas a partir dos jogos. Jogar sabendo do contexto é diferente de apenas jogar. Mais uma vez, ok, pode estar matando um alemão, pode estar matando alguém ali, ok, matando, tirando uma flecha. Mas quando tu entende o porquê tá fazendo isso, como tá fazendo isso, saber que, tem que calcular aqui, se eu calcular tal, vou acertar ele. E eu posso fazer isso na vida real. Se eu jogar uma bolinha, brincando no meu cachorro. Se eu jogar nesse ângulo, vai ser tal local. Se eu jogar assim, vai pra tal local. Tudo muda. Novamente, jogos, eles são possibilidade para o mundo real, assim como o mundo real para os jogos. É tudo casado, é tudo junto. Tu sabendo das coisas, saber o porquê tá fazendo tal coisa no jogo, é muito mais divertido. Tu vai se divertir mais, tendo mais conhecimento. E o conhecimento possibilita que você se divirta. Então, é só vantagem ter um conhecimento e aplicar isso no jogo. Temos alguns problemas nisso tudo? Temos. Por exemplo, questões financeiras da escola. Eu já aplico jogos para meus alunos há algum tempo e eu posso afirmar que, tanto professores também neste vídeo, quanto os alunos, eu sei que o principal problema é a questão financeira da escola ou até da família de vocês. Eu mesmo cresci sem computadores potentes, sem videogame. Eu tinha um computadorzinho lá super simples, aqueles de caixão assim gigante. Fui ter internet com meus 15 anos só. Até ali eu jogava coisa nas lan houses ou na casa de amigo meu que tinha recurso, ou ainda na escola quando tinha sala de informática. Eu sei que é complicado a questão financeira também da família de vocês, muitas vezes. Eu sou uma pessoa muito humilde, vim de família humilde, então eu sei as dificuldades da questão financeira. Só hoje eu posso jogar o que eu quero, basicamente, depois de muito esforço, depois de muito trabalhar, conseguir recursos, conseguir comprar computador e coisa assim de qualidade. Mas enquanto eu crescia, eu jogava jogos de web. Até meus 15 anos praticamente, eu joguei só jogos de web. Eu não tinha como baixar, instalar coisas. Na minha época, não sou tão velho, mas na minha época, 10 anos atrás, essa febre de baixar coisas na internet, ter todos os jogos na internet, não tinha. Steam, todas essas coisas estavam apenas surgindo. Elas já eram pequenininhas ainda. Era tudo muito caro, e a internet potente. Enfim, temos uma questão de conhecimento tecnológico, né, e de idiomas. Muitos jogos, muitas coisas não estão em português, não estão no brasileiro, né, no português brasileiro. Eles estão em inglês, estão em espanhol, então você tem que se adaptar, né, tem que aprender muitas vezes inglês. Eu aprendi muito do meu inglês, eu também sou professor de inglês, aprendi muito do meu inglês, forcei e reforcei o meu inglês a partir dos jogos, tá? Os jogos me possibilitaram que eu pudesse aprender mais o meu inglês, avançar o meu inglês, me tornar muito mais proeficiente nesse idioma. Então, eu acho muito interessante. Tu quer aprender sobre o jogo? Nada impede de tu jogar ele em português, caso ele tenha. Joga em português assim, ó. Passa um mês jogando em português, entende como funciona ele. Depois muda essa linguagem para o inglês. Tu vai saber o que está sendo falado, mas tu vai associar, opa, play, jogar, sei lá, go there é ir lá. Skills são habilidades. E assim por diante, tu vai aprender o inglês e aprender português juntos. Enquanto joga, se diverte e ainda pensa na história do jogo. Tá tudo isso acontecendo naquele segundo, enquanto se diverte. Enquanto tu não tá na sala de aula escrevendo, copiando o texto. Tu aprendeu aquela coisa. Se você vai na sala de aula, tu aprende aquilo lá, tu foca naquilo lá, tu se interessa por aquilo lá, tu aprende, depois tu vai se colocar aqui no jogo. Vai ser muito mais divertido. Então, novamente, é tudo casado, é tudo junto, tudo se ajuda. Temos ainda questões de imaginário, né, pessoal? Tem gente ainda, sejam professores, sejam os pais, sejam até alguns de vocês que acham que jogos são coisa de criança. Ah, não, já sou muito adulto para jogar jogos. Acham que jogos são coisas infantis. Não, pessoal, jogos não são infantis. Temos jogos para todas as idades, todos os gostos, todos os públicos. Muitas vezes tá jogando um joguinho no Facebook ou, sei lá, no Instagram, não percebe isso. Não digo diretamente no Instagram, mas pelo Instagram. O Instagram te levou a esse jogo. Tu tem formas de jogar para todos os públicos, todos os gostos. Se você não gosta de jogar, tudo bem, é uma característica tua. E tá tudo bem com isso. Mas temos jogos para todos os gostos. Então, não é infantil. Não é algo para crianças. É algo que todos os públicos gostam. Basta achar o seu nicho, o seu gosto. O gosto que você e o seu grupo de amigos gostam. O jogo não é real, é perda de tempo. Com tudo que eu expliquei até o momento, o jogo não é real. Faça-me um favor. Tudo que a gente faz aqui tem uma interação com o mundo real. O que a gente aprende aqui, a gente leva para o mundo lá fora. Eu aprendi muita história, muita questão de geografia, coisa de física que na escola não me fazia sentido, ângulos e
digital, quando eu joguei um jogo que precisava botar ângulos, construir coisas, faz muito mais sentido. Eu nunca esqueci de um joguinho chamado Besiege. O objetivo é tu criar armas destrutivas. Tu pensa, nossa, professor, que coisa violenta, certo? É e não é, porque o objetivo não é tu matar pessoas, mas é tu construir uma arma funcional que destrua, sei lá, uma árvore, destrua um castelo, ou que ela saia voando. Então, literalmente, tem que botar hélices, tem que botar motor, botar rotores, botar fios, fazer várias coisas que aquela arma, ela se mexa, que aquela arma, ela cumpra o objetivo dela. Então, é interessante, eu aprendi muito física a partir desse jogo. E dá muita risada, porque às vezes tu vai, nossa, eu vou fazer uma catapulta, né? Ela vai arremessar, ela vai aquela coisa, vai de dia e parar até aqui. Tu não botou algo pra travar aqui. Ela vai indo aquela coisa, pá, ela se explode a máquina. Tu se mata de rir. Nossa, eu passei algumas horas rindo e chorando de rir, enquanto eu via que, opa, não deu certo porque faltou a ligação. Eu aprendi que, opa, todo movimento que ele vai, ele tem que parar em algum momento, tem que botar uma trava pra parar aquela coisa. Ou ela vai continuar em movimento. Jogos não vão dar dinheiro. Eu, pessoalmente, hoje tô no mundo acadêmico, mas sou professor e tudo mais. Minhas pesquisas, elas são e foram a partir do mundo dos jogos, muitas vezes. Ganhei recursos. Esse trabalho, ele tá se dando a partir dos jogos, da história, do meu conhecimento, mas todo esse conhecimento que eu obtive, então, a partir dos jogos. Isso eu tô falando do mundo acadêmico, do mundo mais que eu tô vivendo. Mas todo mundo conhece aí youtubers, segue youtubers, streams, de lives, de galera que ganha dinheiro. Tenho amigos, eu mesmo tenho um canal no YouTube. Ainda não ganhei dinheiro com isso, mas pretendo. Basta você botar esforço, botar conteúdo, botar qualidade, que você ganha. Talvez não muito. Aí vai depender de várias outras questões. Mas jogos dão dinheiro? Sim. Seja um professor de história, falando de jogos, seja um youtuber, ou seja você desenvolvendo um jogo. Você, ao desenvolver jogo, ser um desenvolvedor de jogos, tu vai ganhar muito dinheiro. Tornam as pessoas agressivas. Vejam aqui como eu sou um ótimo exemplo de uma pessoa totalmente agressiva, destruindo famílias, atacando pessoas, aqui falando de jogos. Não é o jogo que torna a pessoa agressiva. É o caráter dela, a ética, o seu meio. O jogo pode ser um potencializador disso, sim, mas ele só vai potencializar um problema já existente. Um problema em casa, um problema na escola. Então, tanto o professor tem que ter uma noção disso, quanto você, quanto estudante, falando muito mais com você, estudante agora, que o jogo, ele não vai tornar você agressivo, não é exemplo para tornar ninguém agressivo, é apenas uma forma de você aprender alguma coisa, algo que você muitas vezes já sabe e vai potencializar. Então, se você é uma pessoa de mau caráter, desculpa, o jogo já é uma forma de você exprimir isso. Se é uma pessoa que não tem ética, não pensa no outro, não tem uma empatia, não pensa em ter respeito com o outro, não pensa que o outro também é um ser humano, ou um animal, quantas pessoas agridem animais ou não se importam com os animais, isso tá totalmente errado. Se tu faz, sei lá, tu mata um animal apenas por matar num jogo, achei divertido ver aquele grito daquele animal. Ah, é só um jogo, é só um animal virtual. Você começa aqui, talvez no jogo virtual, que tu acha que não é real, que vai impedir de você mais tarde fazendo isso no mundo real, sabe? Isso é problemático. Cuidado. Os jogos não tornam as pessoas agressivas, elas apenas exprimem ou potencializam essa agressão que você já está sentindo. Você, quanto professor, dá uma olhada nos seus alunos, vê como eles agem em relação às coisas. E você, quanto aluno, você que está sentindo esse ódio, essa raiva no jogo, procure pensar: por que eu estou fazendo isso? O que está acontecendo comigo? Por que eu tenho toda essa raiva? Por que eu quero matar todo mundo no jogo e não me importar? Ah, tem algum problema comigo. Talvez eu deva procurar um adulto, um psicólogo, procurar o meu pai e a minha mãe para falar sobre isso, ou procurar um professor. Eu tive alunos, eles exprimiam essa raiva nos jogos e eu trabalhei isso com eles. Depois a gente conseguiu falar com o aluno, ele foi no psicólogo e eu tive esse feedback: nossa, professor, que bom que você teve essa visão, que bom que tu viu que eu era assim, eu consegui me entender muito mais, que eu tinha problemas familiares e tal, eu botava esse problema familiar nesse jogo. Então as pessoas conseguem trabalhar com isso, elas se entendem melhor a partir também dos jogos, dessa coisa toda. Aqui estão vários exemplos de como as pessoas ficam super agressivas em jogos. Por exemplo, no canto esquerdo superior. Após aprender inglês sozinho, Potiguar, de 7 anos, quer estudar russo e árabe. Olha como essa criança de 7 anos está agressiva, destruindo muitas coisas, aprendendo seu inglês e seus novos idiomas. Logo embaixo, Victor Gabriel, menino de 11 anos, que criou o game para combater o coronavírus e vencer a competição nacional. 11 anos, isso é o quê? Sexta série, mais ou menos. O que impede de você estar fazendo isso? Nada, apenas vontade, apenas o esforço de ir atrás, de buscar. Aposto que ele já ganhou dinheiro, recursos, já sabe um conteúdo, como criar jogos. Logo, logo ele vai entrar no ensino médio ali com um técnico em informática, depois vai pra faculdade de criação de jogos. Tá ali com seus 25 anos, ganhando um salário exorbitante, muito bom. Só que ele foi atrás, ele tentou, ele se esforçou. Temos vários exemplos. Ao lado ainda no canto superior direito, os vovôs estão on. Aplicativo para idosos usa jogos para melhorar a memória. Quando a gente vai ficando mais velho, nossa memória ela tende a ficar mais difícil, né? A gente se esquece mais.
O lembrar, ele se torna esquecer, a gente vai esquecendo mais as coisas. Então, com esses jogos dedicados aos idosos, eles conseguem auxiliar esses idosos a ter uma memória mais eficiente, a tornar a memória mais ativa. Por quê? Quanto mais você não faz nada, você não estimula o teu cérebro, ele vai deteriorando. É igual o músculo. Se eu não uso o meu corpo, se eu fico o dia todo sentado, o meu corpo vai deteriorando. Vou ficando cada vez mais magro, mais fraco, sem energia. Ou vou aumentando a minha barriga, aquela barriga com gordura. Quanto estimula teu corpo, tu faz esse movimento, faz atividade física, teu corpo fica mais forte. O mesmo é igual ao cérebro, precisa de estímulos, precisa pensar, precisa de leitura, precisa dos puzzles. E é isso que esses jogos fazem com esses idosos. Por fim, ali ó, games dão sentido prático à matemática e motivam alunos a aprender. Além de apoiar o ensino da matemática, jogos digitais podem ajudar a trabalhar aspectos sociais e ambientais e até reduzir bullying, que é tudo que eu vim falando até agora. Empatia, ter respeito pelo outro, saber o que tá fazendo, criticar o que tu tá jogando, tudo isso pode ser feito. E nossa, eu falando assim, parece que trabalheira, professor Antônio. Cara, é muito simples, é apenas tu jogar. Se tu prestou atenção na tua aula, na escola com o teu professor, tu tá jogando aqui, tu não tem um esforço, aquilo ali vem naturalmente. Agora, que tu joga assim, deitadão, sem vontade, vai na escola sem vontade, não pensa, não estuda, não faz nada, não tem o que fazer. Mais tarde, tu vai estar colhendo fruto do teu desinteresse, dessa tua preguiça. É isso que eu tô tentando fazer. A preguiça, ela existe, mas nós temos que superar isso. Como? Fazendo algo que a gente gosta. Normalmente, jogos sempre tem algo que a gente gosta. Jogos eletrônicos na história, alguns caminhos. Focando um pouquinho na minha aula de história. Representações de possíveis eventos e acontecimentos históricos. Jogo como narrativa. Então a gente pode representar o jogo como um evento histórico. Podemos falar da era dos vikings, falar da Segunda Guerra Mundial, falar da chegada dos europeus na América. Tudo isso vai chamar narrativa. Importante saber o que é narrativa. É uma versão da história. Se eu, como professor de história, contar como os europeus chegaram até o Brasil, chegaram até a América, vou contar a minha versão. Agora, pega alguém diferente que não tem conhecimento de história, vai falar a versão dele. Pega uma criança de 6 anos. Como que você acha que os caras vieram lá atravessando o mar, mostrando pra ela um mapinha? Como você acha que o pessoal que tava aqui veio até aqui? Ai, vieram de avião. Mas você, quanto adulto, como uma criança já talvez mais estudada, sabe que naquela época de 1500 não tem avião. Na criança de 6 anos já tem avião. Tu vai ter que mediar tudo isso, tu vai ter que saber essas coisas. Tudo na vida, pessoal, é uma narrativa. O que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente exprime, é a nossa versão do nosso conhecimento. Quem a gente é? Ah, eu sou o Antônio, 27 anos, professor de história. Tal pessoa é o Ricardo, ele trabalha como mecânico, ele nunca gostava de história, então ele vai falar uma tal opinião dele sobre aquilo lá. As pessoas vão ter opiniões diferentes e aquilo vai gerar uma narrativa, vai gerar uma história diferente para cada assunto. Cada jogo que a gente jogar vai ter uma narrativa. O jogo em si, quem produziu o jogo vai ter a narrativa básica do jogo. Tal dia, tal coisa aconteceu e você se perdeu numa floresta. Isso é básico. Isso você vai observar, eu vou observar, o meu avô vai observar isso. Mas a partir de agora, você tá sozinho na floresta, você tem que se salvar. Eu vou ter a minha narrativa, você tem a tua narrativa e meu avô vai ter a narrativa dele desse jogo. Na história também nós temos uma coisa chamada anacronismo. Anacronismo é que o tempo, ele sempre vai ser diferente. Digamos, estamos jogando como um soldado viking do ano 1000, invadindo a Europa, invadindo a Inglaterra. Eu posso o máximo possível tentar ser esse viking, mas eu sou o Antônio do ano de 2024 na minha cadeira do computador. Eu nunca vou conseguir ser aquele cara viking. Mas, com a mediação do professor, com você se esforçando pensar como aquele cara pensava, como aquele cara vivia, com essa aula de história que você teve antes, ou com você viu um vídeo no YouTube falando sobre os vikings, como que eles pensavam, talvez tudo isso vai tornar mais imersivo e esse anacronismo, essa distância temporal de você, 2024, e o viking, que é o teu personagem, do ano 1000, vai ser reduzida. Não digo o tempo real, 2024, 1000, mas o teu pensamento talvez não vai ter em 2024. Tu vai conseguir chegar lá próximo do ano 1000, entendeu? Tu vai conseguir mais ou menos ter um pensamento de um viking, com todo esse conhecimento. É importante então comparar as narrativas do jogo com as outras fontes. Não finalizar o jogo pelo jogo. Ler um livro, ver a aula do professor, ver vídeos no YouTube. Tudo isso, quanto mais informações tu vai obtendo, mais informações tu vai tendo. Quando tu vai jogar algum jogo, vai ser mais interessante, vai ser mais legal, tu vai ter
Tá, mas até pode chegar um momento que, o cara falou que os vikings comiam muita carne. Nesse jogo não tem muita carne. Por que será? O que tá acontecendo? Será que nesse jogo tá faltando comida no povoado? Será que eu tenho que caçar? Ou será que o jogo não foi muito preciso? Ou talvez o livro não tá muito preciso? Vamos achar outras fontes de história? Opa, no vídeo do YouTube falam isso com aquele professor de história, no livro fala tal coisa, aqui fala tal coisa. Todos esses locais falam que eles comiam muita carne. Aqui nesse jogo só tem verdura. Eu acho que quem criou esse jogo aqui não pensou muito, não estudou muita história. Então a gente tem que pensar, opa, será que esse jogo é um jogo bom pra estudar história? Tem todos esses detalhes a serem pensados. Sempre comparar as fontes, comparar as informações. Não achar que, opa, eu vi isso, então isso é real, isso é verdadeiro. Será? Sempre perguntar assim, será? Já falei, né, pessoal, que o virtual é também o real, ele também afeta como a gente interage com o mundo, já falei várias vezes, e sem inserir no recorte histórico dado pelo jogo. Não tem nada mais divertido do que você se sentir, se colocar na pele daquele personagem naquele tempo histórico. Vou jogar como um rei de 1200. Como que ele se vestia, como que ele pensava. Ele tem que manter a corte dele, tem que manter o poder dele, ele quer estar no poder. Eu posso sair dando dinheiro pra todo mundo? Não, que daí se eu fico sem dinheiro, se eu sou um rei e fico sem dinheiro, eu não consigo pagar meu soldado. Se eu não pago meu soldado não me defende. Se não me defende, eu vou ser atacado e eu perco meu poder, não vou ser mais rei. Entende? Então tu tem que se botar no papel, se botar no personagem. Não ser o Antônio, não ser o Ricardo, a Júlia, o Cauê, a Maria tá jogando. Mas eu sou a tal pessoa daquela época. Então tem todas essas jogatinas que podemos fazer. Um pouquinho sobre os jogos também, no sentido de como ele é montado. Os jogos têm vários momentos, conceitos e tudo mais. Normalmente um jogo ele começa com uma apresentação. Como eu já falei, você está numa floresta escura. Então isso é de manhã, de tarde, de noite. De noite, madrugada talvez. Você está numa floresta escura. Está numa floresta, é tudo escuro. É noite. Isso é dado o contexto inicial. O jogo também vai ter as cutscenes. São pequenas cenas que basicamente o jogo ele te dá, que você não pode interagir. Tem que meio só assistir. É aquela parte onde você não é um sujeito ativo no jogo, tu só vê como se fosse um filme. Normalmente elas duram poucos segundos, tipo 10 segundos. Alguns jogos 30, 1 minuto. Pra te dar uma pequena parte da história, dar uma finalização, te dar um início. Normalmente as cutscenes elas têm no início do jogo, em momentos super essenciais dos jogos e no final. E também jogos mais complexos, jogos mais pesados, custam mais dinheiro também pra comprar. Desenvolvimento vai ser o que tu vai fazer no jogo. Normalmente é sempre a parte onde o jogador tá interagindo o tempo todo. Quem que vai desenvolver o jogo? Você, quanto jogador. Tu vai mexer, vai tomar decisão de construir, de destruir, de matar, de deixar vivo. Você que tá fazendo isso. Clímax, que é o fechamento. O que tá acontecendo? Tá chegando no finalzinho do jogo. Será que eu decido salvar aquele cavalo ou mato o cavalo pra ter carne pra gente comer? O que tá acontecendo? Digamos que estamos jogando um jogo de sobrevivência. E a sobrevivência da minha família, do meu povoado, depende de matar aquele cavalo que antes eu usei pra me ajudar a caçar outros animais no verão. Só que chegou o inverno, não cacei muita carne, não guardei muita carne. Acabou as vegetais, acabou tudo. Ou eu mato o cavalo, ou eu não tenho comida e minha família morre. E qual a decisão? Esse tudo chega no clima, que é um fechamento de alguma parte da história. Nem sempre é o fechamento do jogo, mas talvez de uma parte da narrativa, de alguma parte do desenvolvimento. Daí a partir desse momento que você, eu decidi matar o cavalo para ajudar a minha família e tal. Nesse momento, a sua pequena filhinha, ela decide nunca mais comer carne, vira vegana, mas a sua esposa fica muito agradecida por você. E a sua esposa passa a te amar mais. Enfim, o jogo também tem o tempo cronológico, histórico, psicológico e do discurso. O tempo cronológico, como eu já falei antes, é o tempo é de manhã, de tarde ou de noite. Que horas no relógio é isso? São 2 da tarde? São 2 da manhã? O tempo histórico, em qual ano se passa isso? No ano de 1630? Ano de 1500? Ano 20 antes de Cristo? Quando se passa esse jogo? Qual é o contexto mundial histórico disso? Contexto e tempo psicológico. Imagina que você está jogando como um rei. O rei se sentia pressionado para expandir o território. Digamos que daí a narrativa, o narrador, te dá que você é um rei, e esse rei, a obrigação dele é expandir o território. Então tu vai jogar como esse rei vai estar pensando, eu preciso expandir o território, eu preciso fazer isso. É a minha missão de vida. Deus está me iluminando, me deu poder para isso. As pessoas contam, o meu império conta comigo para expandir o território. Então ele está sempre pressionado a isso. Se alguém me ataca, o que eu posso fazer? Eu não posso deixar que aquele pessoal que está me atacando conquiste meu território. Vai contra tudo que eu acredito. Tu entende? Tem todo um fator psicológico. Ou também aquele exemplo da carne do cavalo ali, né? Um exemplo meio pesado, mas é real. Já aconteceu na história. Eu mato o cavalo que me ajudou ou eu deixo minha família morrer de fome. Tem toda essa questão psicológica. E o tempo do discurso. O tempo onde, numa gameplay, num jogo, tu tem um narrador. Ele vai narrar, ele vai falar a sua narrativa, vai contar a sua história pra tu entender. Tudo se inicia,
certa noite, quando você dormia calmo, você escuta um barulho, o que você faz? Essa parte é o tempo do discurso, só tem um narrador narrando alguma coisa que tá acontecendo, e daí tu vai pra tua parte de você agir. São vários tempos que os jogos têm. E por isso, pessoal, de forma bem breve, não vou ficar me enrolando, sei que vai cansar vocês. Tem uma pequena citação de um autor, do Lucien Febvre, lá de 1953, que ele deu uma palestra, essa palestra intitulada Viver a História, onde ele fala que a gente tem que viver a história. E eu acho que é muito importante a gente voltar pro passado, e os jogos vão possibilitar essa volta ao passado, que é, a gente não precisa ser um sujeito passivo na história. Ai, sim, Napoleão conquistou tal coisa. Ai, sim, os homens da caverna fizeram tal coisa. Tu não tem que só ficar escutando. Tu pode ser o homem da caverna, tu pode ser o Napoleão. Tu pode viver a história a partir dos jogos. Assim como ele cita ali, não se contentem em ficar olhando na praia, preguiçosamente, o pescador que tá pescando. Os caras estão puxando a rede lá de pesca e tal. Tu tá lá vendo eles. É, uma rede de pesca, peixe. Não se contenta isso. Vai lá, arregaça sua manga e vai lá ajudar a puxar a rede de pesca. Quando você sair daquela pescaria, tu vai poder participar daquele grupo, aquele grupo vai te aceitar melhor, tu vai ver, nossa, quanto peixe. Bah, obrigado por ter ajudado a pegar aquele peixe. Pega um pra ti. Não se contentem a ficar observando o mundo. Seja um sujeito ativo no mundo. E, inclusive, seja um sujeito ativo no passado. De que forma? A partir dos jogos. A partir do momento que você joga como um rei, como um guerreiro, como um cidadão, não importa, tu tá sendo um sujeito ativo nesse jogo histórico. Quantos jogos você tem de história, a gente vai ver depois, que você é apenas um sujeito simples, um camponês, e uma coisa grandiosa aconteceu na história e tu tem que sobreviver o atentado ali, um outro povoado, um outro inimigo atacou teu povoado, tem que fugir, tu tem que sobreviver. Ou tu começa como uma pessoa pobre, sem dinheiro, e tu quer se tornar um rei. Vários jogos, várias narrativas, basta querer, basta ir atrás, basta aprender. Com tudo isso, a gente pode utilizar as IAs, a inteligência artificial, para dar poder a gente. Por exemplo, o ChatGPT, o Tome e várias infinidades de IAs surgidas, elas vão dar um poder para nós quanto professores, que vão nos ajudar a montar aulas e pensar em aulas mais interessantes. E para você, aluno, também pode ser uma ferramenta ótima para você ajudar a aprender. Mas enquanto aluno, cuidado, pode ser perigoso. Por quê? Se tu já a inteligência artificial apenas para montar alguma coisa, um trabalho, porque eu pedi um resumo da Revolução Francesa. Tu vai lá no ChatGPT, cria um resumo da Revolução Francesa. Tu faz lá, ele dá a sua página, copia, cola, entrega. O que tu aprendeu disso? Tu vai até ganhar tua nota. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu vejo quando acontece isso, eu consigo já tenho essa visão, quando é o aluno que escreve, quando é uma internet, eu zero meus alunos. Não tem um aluno meu que conseguiu me enganar nos últimos anos aí. Uns montaram slides com o Tome e me entregaram. Eu falei, legal, agora faz você, porque com o Tome eu não quero. Sem entender que não é só por entregar o trabalho, só por ganhar nota, é por você saber fazer, é porque tanto agora quanto mais na frente, todo esse conhecimento que tu tá deixando de ter, que tu tá só entregando um trabalho, isso vai afetar você. Tu não vai ter tanto conhecimento, tu vai ter mais dificuldade em fazer uma prova de um Enem, uma prova qualquer para entrar no concurso público, vai ter dificuldade de achar um trabalho. Então, por isso é tão importante, por isso que é essencial você utilize o ChatGPT, o Tome ou as outras IAs para somar, não para diminuir. Tive um aluno meu, muito interessante, ele tinha que fazer um trabalhinho sobre a questão de história da arte e tudo mais. Ele basicamente fez todo o trabalho dele, só que ele gravou um vídeo botando várias imagens, várias coisas e botou uma voz virtual. Não botou a voz dele gravando, ele só digitou aquele texto, digitou, jogou pra IA, a IA botou uma voz de narrador, sabe aquele narrador, uma voz bonita e tal, no fundo com as imagens do trabalho que ele tinha feito. No final das contas, ele aprendeu sobre a história da arte, porque foi ele que fez o trabalho, sobre os artistas, sobre como que é aquelas artes, mexer na IA, sincronizar as coisas, ele aprendeu várias coisas em um único trabalho, tu entende? É por isso que, faça tal trabalho, entrega o professor, ok, talvez tu ganhe nota, talvez não, depende do professor, mas você quanto aluno, tu não vai estar aprendendo nada, me desculpa. E isso, mais pra frente, vai fazer falta. Podem não concordar comigo, podem me odiar, podem reclamar, é a realidade. Não tem como tu conquistar nada nessa vida sem esforço, tu tem que ir atrás. E voltando um pouquinho, depois dessa aula de filosofia e moral, mas também focado no nosso assunto, produzir jogos pelo ChatGPT. Olha o que eu fiz enquanto professor. Eu queria criar alguma coisa, algum jogo, tava sem muita ideia, tava meio perdido, tava com bloqueio criativo. Vamos lá pra IA, ela vai me ajudar um pouco disso aqui. Eu tinha uma turma de 22 alunos de história, é uma turma do 8º ano do ensino fundamental. Eu gostaria que você criasse, falei tipo ChatGPT, um jogo de estilo RPG para meus alunos viverem ativamente o momento da independência da América Espanhola. Porque é um momento tão fácil, tão legal e é tão próximo da gente, eu queria que eles vivenciassem esse momento da independência, sentimento.
vai lá, o ChatGPT vai criar. Claro, vou ajudar você a criar um jogo e tudo mais. Aqui estão algumas ideias, sugestões. Título do jogo: Caminho da Liberdade, a Jornada da Independência. Visão geral do jogo: como que esse jogo vai ser no geral? Os alunos serão divididos em grupos de 3 a 4 pessoas, e cada grupo assumirá o papel de um grupo de revolucionários em uma determinada região da América Espanhola, durante o processo de independência. Eles terão que enfrentar desafios, tomar decisões estratégicas e interagir com outros personagens históricos para alcançar a independência. Então, meio que são 4 alunos, mas eles são parte de um grupo que está buscando a independência. Então, eles vão ter que lutar contra os grupos que não querem independência, contra os espanhóis, vão ter que, sei lá, tem outros grupos, talvez inimigos deles, ou grupos que querem ser independentes também, mas são grupos distintos. Como que faz essa ligação? Quem que vai se juntar com quem? Então, tem toda essa dinâmica social que realmente aconteceu no mundo real. E os alunos vão ter que dar um jeito de pensar tudo isso. Ah, Antônio, então tu pegou, fez isso e deu pra eles fazer tudo. Não. Eu dei uma aula da independência da América Espanhola, expliquei como é que essa independência aconteceu, expliquei fatores, expliquei várias coisas. A partir disso, eu queria ver eles na ação um pouquinho. Eu queria fazer eles perguntarem: ah, quero fazer tal coisa, posso? Sim. Eu era o narrador, eu era tipo o mestre da sala e falava: isso vocês não podem fazer. Como é que vocês querem comprar uma bazuca? Não existe bazuca nessa época. Como vocês querem comprar, sei lá, um helicóptero? Não tem. Vocês podem comprar talvez 2 cavalos, mas se não tem nem dinheiro, ó, vocês são um grupo pobre, vocês não tem que trabalhar pra ganhar um dinheiro pra comprar 2 cavalos pra poder se comunicar com outro grupo. Tem toda essa dinâmica. Isso daqui vai tornar a visão de mundo deles mais real. Então, materiais necessários: basicamente mostrar um mapa, dividir as regiões, fichas de personagens para cada aluno, incluindo informações como nome, idade, habilidades e uma breve história pessoal. Cada um pôde construir a sua história. Eu sou o Ramon, tenho 27 anos, sou da província de Nova Granada, eu sou um ferreiro e eu sou viciado em jogos de dados da época. Tudo isso vai ser legal porque vai interagir e tudo mais com o personagem, com as situações. A gente brincou muito, a gente riu muito, foi muito divertido e eles entenderam melhor como funcionava de fato essa época da história. Cartas de eventos que apresentam situações e desafios que os grupos enfrentarão durante o jogo, porque não é só ficar falando. Vai ter alguns momentos que tu pode, puxa uma carta. Eu, quando professor, falei, puxa tal carta. Daí uma situação surgiu. Ok, digamos que nessa carta tinha: vocês foram descobertos pelos espanhóis. Vocês podem fugir ou lutar com eles. Daí, de acordo com isso, o grupo conversava. Aconteceu que um grupo que decidiu fugiu, tinha que girar um dado. Tirou um dado alto, ok, fugiu. Um grupo meu decidiu lutar com os espanhóis. E daí eu falei: ok, com que armas? Eu pego a espada. Mas que espada? Tu não tem espada? Cadê a espada na tua ficha? Tu vai ter que lutar no soco. E o espanhol tinha um rifle. E tem espada, tem armas. Decidiram lutar. Tentaram lutar, giraram os dados lá e tal. Morreram todos. Eles começaram a entender que, opa, não era só querer ter vontade. Mas se eu não tenho armamento, não tenho dinheiro pra comprar um armamento, não vai dar. Então foi muito divertido. Eles começaram a entender todas essas ligações do mundo. E estou falando pros professores, mas vocês, quanto alunos, também estão entendendo. Ah, é verdade, não é só lutar, né? Tem que ter armamento, né? É muito divertido isso. Temos as regras básicas do jogo. Cada grupo pode escolher um líder para representar nas decisões, ou vocês podem decidir democraticamente. Olha a política entrando. Como que se aprende sobre política? Eles nascem num local específico. Já falei um pouquinho de como funcionava. Qualquer coisa, você, professor, pode dar uma pausa aqui no vídeo, né, aluno? Dá uma olhadinha ali melhor. Alguns eventos, tem que negociar com os líderes indígenas para obter os apoios dos indígenas para proteger as terras. Na América Espanhola, nós temos os espanhóis, temos as pessoas brancas lutando pela independência, também temos vários povos indígenas que querem a independência. Só que eles olham o mundo branco, o homem branco, com um olhar meio suspeito, por causa de toda a matança que eles fizeram ao longo da colonização. Então, como que essa negociação? É prática? É por dinheiro? É por ajuda? Tu só convenceu ele? Vocês vão fazer manifestações para chamar mais gente pro grupo de vocês? O que vai acontecer? Deem uma olhadinha aí, pessoal, certo? Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo. Daí eu pensei, cartas, mas que cartas? Como criar uma carta? Eu não tinha ideia, assim, do início. O ChatGPT foi lá e criou a carta. Vocês receberam a notícia de que um país europeu está tentando influenciar a América Espanhola a estabelecer seu próprio domínio. Vocês devem decidir se vão buscar uma aliança com esse país europeu ou vão só lutar sozinhos. Tem que tomar essas decisões. Eu, quanto professor, vou ter que saber como lidar. Tipo, o grupo falou, então, pra mim, né, que eu sou o narrador. Professor, nós vamos decidir nos aliar. Então eu vou ter que saber, ok, com essa aliança, então, vocês vão ter que pagar 20 moedas de ouro para essa aliança e estar sob o comando deles por 2 rodadas. Vocês aceitam isso? Aceitamos. Ok. A gente queria, mas a gente não tem moeda. Vocês podem tentar negociar com os europeus ou ficar sozinhos. Tem que pensar de novo. Tem todas essas dinâmicas que acontecem na vida real. Negociação, ter dinheiro, não ter dinheiro. Tem tudo isso que aconteceu. Então aqui tem alguns exemplos de cartas. Deem uma olhadinha ali. Qualquer coisa, pausem o vídeo.
Sempre lembrando, o jogador vai estar representando alguém. Um rei, um camponês, um ditador, um fugitivo, um soldado. Tem que saber as regras do jogo, os limites, tanto físico quanto epistemológico. Será que eu jogar esse jogo virtual vai rodar sem travar? Em qual língua esse jogo tá acessível? Consigo entender o inglês ou tem em português? Em qual ano que ele passa? Eu posso, sei lá, eu quero jogar com uma metralhadora, mas eu tô jogando no ano de 1500, só tem arco e flecha. Ou tem arco e flecha e mal e mal os riflezinhos lá que tacam um tiro, tem que recarregar eles. Se eu decidir vender minha família pra comprar comida, sim, durante a história teve gente que teve que vender filhos pra comprar comida. Vocês vão estudar os professores de vocês. Se eu vender meu filho na vida real, se eu crescer, se meu pai me vender pra comprar comida, meu Deus, o que vai acontecer? Então tem todos esses pensamentos que a gente pode fazer, né? E aqui eu vou dar um exemplo de uma realidade de sala de aula, como fazer com jogos. Tem uma sala de aula muito agitada, ou não tem computadores suficientes, ou computadores são ruins, que é o que normalmente acontece. Tu pode usar imagens dos jogos, ou até gameplays do YouTube, pra tentar ensinar aquele conteúdo. Tu pode, sei lá, pessoal, aqui tem tal situação, o que vocês fariam? Daí cada aluno vai dar uma opinião. Vamos ver o que esse cara decidiu. Então ele decidiu fazer tal coisa nesse jogo, só que daí ele morreu. Talvez, eu acho, que ele tivesse feito tal coisa, ele não teria morrido, porque tal coisa aconteceu. Então o professor pode ir explicando, fazendo essa dinâmica de possibilidade. Também temos possibilidade de um professor com um computador um pouquinho mais robusto, né, um notebook mais robusto, jogar algum jogo específico ali, mostrar, ó pessoal, vamos jogar aqui, ó, tal coisa tá acontecendo nesse jogo. Observem que aqui em cima tem uma floresta, eu vou esconder meus soldados quando os inimigos chegarem por aqui, vou atacar. Isso daqui chama estratégia, isso daqui existiu na história. São N possibilidades, você vai ter que analisar cada jogo, cada situação, cada assunto a ser estudado. Ou ainda todos podem jogar, enquanto o professor apenas faz mediação. Todo mundo tá jogando o joguinho ali, o professor fica, ok, tá vendo isso aqui? Beleza, tá sendo certo. Opa, tem certeza que pode fazer isso daqui? Acho que não vai dar certo, na história não acontecia isso. O professor apenas vai mediar, vai ficar de olho, vendo se tá tudo indo conforme o planejado. Um exemplo, na prática, o Age of Empires 3, que é um jogo lançado em 2005 e relançado numa versão mais atual, versão definitiva, finalzinho de 2020. Qual é o contexto do jogo? Basicamente, o jogador vai ser um líder de uma colônia de um império europeu entre os séculos 16 e 19. Vai ser um líder de povo nativo, americanos, ou de uma potência asiática. Tanto pode ser um líder do Japão, dessa época, ou um líder inglês. Tu tem uma colônia, né? Tu tem uma colônia é o quê? É uma coisa menor, um novo assentamento, uma nova cidadezinha, e tu é o líder dessa colônia. Tu vai ter que fazer essa colônia se expandir. Qual é o objetivo nesse jogo específico? Basicamente, duas vitórias possíveis. É a vitória bélica, destruindo todos os seus inimigos, ou a vitória comercial, construindo entrepostos comerciais, sendo que você vai ser o chefe, o dono de todo o comércio da região. Ou caso tenha um outro jogo, uma regra mais específica no jogo também, tu vai ter que completar ela. Tem o modo da campanha que tu tem que defender o forte, ou tu vai ter que defender o rei. Vai ter vários objetivos de acordo com o jogo, de acordo com a parte do jogo. Inclusive no Age of Empires. Esse jogo ele pode ser reproduzido em computadores modestos. Computadores lá do 2010 já reproduziam bem o jogo, então dá pra jogar muito facilmente num computador de escola hoje. E aqui a imagem no modo campanha, pra você ter noção desse jogo. Nós temos aqui algumas torres. Aqui, para dar um contexto, eu sou um europeu que tá vindo pra América, basicamente atacar um outro cara. Tem um outro cara que tá veio da Europa, ele quer achar a fonte da juventude, pra tomar essa água da fonte da juventude, ser jovem para sempre e conquistar o mundo pra ele. Eu sou um europeu que quer combater isso. Eu acho que Deus, né, no pensamento do personagem, Deus não fez as pessoas para durarem sempre, elas têm que ser mortais. Eu não posso deixar isso acontecer, esse cara vai ser muito ruim pro mundo, pra ordem natural das coisas. Então eu vim da Europa, me aliei aos nativos, aos astecas nativos aqui, estou criando um exército para defender essa região, porque o meu inimigo que tá nesse local preto aqui no minimapa, ele vai vir por aqui, tá em vermelho aqui também tem uma construção dele, ele quer vir aqui, chegar nessa região, destruir tudo, porque aqui, ó, quando eu tô em cima, basicamente, aqui é o mapa da fonte da juventude. Então esse cara aqui em vermelho quer chegar nessa região e achar o mapa e ver o mapa, pra ver onde tá a fonte da juventude. E eu tô ajudando os nativos a impedir que ele veja o mapa. Aqui é o modo livre. Basicamente, eu comecei com uma colônia, eu decidi ser espanhol e eu tô lutando contra os incas, que aconteceu. Na América, os espanhóis vieram, conquistaram toda essa América aqui, inclusive destruíram os incas. Então eu tô me imaginando que eu sou um espanhol e o meu objetivo aqui, o rei me mandou fundar uma colônia e nessa colônia eu tenho que destruir todos os povos nativos que eu ver pela frente. Então aqui eu tô iniciando a colônia, tenho meu centro urbano inicial, caçando recursos, meu explorador, o cachorrinho dele. Tô jogando o mapa da América do Sul, tem mais algumas
árvores aqui, temos algumas lhamas ou alpacas, são diferentes, eu não sei bem a diferença, eu acho que são alpacas. Veja, pessoal, eu não tô caçando, sei lá, um bicho que não tem aqui. O jogo, ele representa animais e a fauna que tem na região. Então, temos minas de prata aqui em cima. Claro que aqui, por exemplo, a mina de prata ela não vai ficar exposta assim. Temos que falar para os estudantes que era muito mais difícil achar a prata. Mas, claro que o jogo não consegue representar tão bem, então ele deixa a forma mais simples. Mas veja que esse jogo, esse local, a mina é de prata. Em alguns mapas vai ter ouro, em alguns casos cobre, porque nem sempre vai ter ouro em todo o local. Então, mostrar que na América Espanhola, na América do Sul, aqui tinha muita prata. Então, todos esses aspectos o jogo cuidou de tratar. E o professor pode explicar isso pro aluno, pode explicar toda essa questão geográfica, climática, de exploração a partir do jogo. É muito incrível. Daí temos que aumentar a população, temos que pegar recursos como comida, madeira. Eu falo ouro, né? Mas enfim, pegar dinheiro. Aqui meu explorador que tava lá, ó, já explorei e achei o inimigo, né? Aqui tá sendo o inimigo. Aqui eu tava jogando modo super simples, então o bot aqui, ó, a IA tá sendo bem lenta, que eu fiz só pra gravar o vídeo e explicar pra vocês. Enfim, achei os inimigos. Veja só, pessoal, que interessante. Como a construção, né, voltando aqui, ó, construção espanhola da colonização. Madeira, um pouquinho de pedra, o chaminé. Olha a construção dos incas, também pedra, telhado dessa fibra, né? Veja como tem a questão de ser mais redondinho, como era algumas coisas incas. Veja que a chaminé tá saindo fogo de dentro da casa, com esse buraco. Aqui, ó, os europeus têm literalmente dentro da casinha uma chaminézinha, né? Tem tipo um localzinho, faz uma chaminé, uma mini churrasqueira e tal, né? Aqui, eles não fazem chaminé assim. Eles têm meio que um fogo, né? Os incas, povos nativos, tem um fogo dentro da casa, tem um formato da saída, deixavam sair. Claro que não era bem 100% assim, os centros urbanos, os incas, mas o jogo tenta adaptar uma coisa da realidade juntamente com as dinâmicas do jogo, também tem que ser aplicadas. Então, é sempre um meio termo. Aqui eu já construí um exército, né, uma cavalaria, lembrando que os espanhóis têm cavalaria, os lanceiros, tem unidades típicas dos espanhóis, né, tem coisas que só os espanhóis têm, coisas que só os ingleses têm, assim como tem coisas que só os incas têm. Os incas, por exemplo, não têm nenhuma unidade de cavalaria, porque os incas, os povos nativos da América do Sul, eles não se utilizam de cavalos, eles não têm unidade de cavalaria, não pelo menos nessa época inicial da colonização, só mais tarde que eles vão começar a utilizar o cavalo também como forma de batalha. Enfim, aqui eu atacando os inimigos, né, destruindo já as construções, as casas, o mercado deles, enfim, todas as construções. O que dá pra fazer com tudo isso, com todas as informações, todos esses detalhes? Podemos, então, montar uma gameplay disso, por que não? Vamos lá, vamos falar que nós temos uma escola, uma sala de informática mediana, que roda todo esse jogo. Acredito que qualquer escola, mais ou menos, computadores mais ou menos, vai rodar esse jogo. Digamos que nós temos uma turma de 16 alunos, nada impede de ser uma turma um pouco maior, só tô dando uma suposição. Temos 16 alunos, cada um tem um computador para uso. Temos 16 computadores e 16 alunos. Suposição. Estamos dando um cenário positivo aqui, certo? Eu sei disso. Sei que a vida real é bem mais diferente, mas só supondo que você tem noção da dinâmica. Temos computadores. Alunos. Temos computador para cada aluno. Ah, mas eu tenho 20 alunos e temos 10 computadores. Bota 2 alunos por computador. Adapta. Tu, professor, vai ter que adaptar para tua realidade. Digamos que cada aluno ele tenha um conhecimento básico ali de informática e saiba fazer as coisas básicas. Mexer no mouse. Aquele jogo basicamente precisa mexer no mouse. Não precisa mexer nada no teclado. Tem teclas de atalho, facilidades, mas o mouse já serve. Tendo isso em vista, pessoal, a gente vai poder aplicar o método de jogo. Podemos jogar e o professor vai mediar tudo isso. Basicamente, o conteúdo era exploração marítima das potências europeias e o início da colonização. O professor explicou esse conteúdo na sala de aula, explicou que veio a vinda dos europeus, pegar os recursos naturais daqui, conquistar territórios. Daí o professor tem que preparar o cenário. Como assim? Vai ter que dividir os alunos de modo que alguns peguem potências europeias, uns potências indígenas de povos nativos. Não faz sentido pegar japonês para jogar agora, porque os japoneses estavam isolados no mundo nessa época. O professor tem que dar uma separada, falar, pessoal, vocês aqui vão pegar os europeus, vocês aqui vão pegar os povos nativos. O professor vai ter que preparar algumas coisinhas. Nesse jogo, por exemplo, máximo 8 jogadores são permitidos por partida. Assim vai ter que ter 2 grupos jogando jogos diferentes. Vamos lá, vamos pegar um desses grupos. Podemos fazer com que o professor pegue 3 alunos desses daqui e faça com que eles sejam potências europeias. Temos um que vai ser espanhol, um vai ser inglês e um vai ser francês. E 5 alunos vão pegar os povos nativos. O objetivo dado pelo professor é que as potências europeias têm que eliminar todos os povos nativos para ganhar os territórios para si. Os povos nativos precisam se defender para não perder o território para o invasor. Especificidades, coisas mais específicas. Os europeus nessa época, pessoal, vão estar sempre em guerra em si. Porque se eu sou inglês, eu quero o território todo pra mim. Eu não quero que o espanhol tenha território, eu não quero que o francês tenha território. Então eles não podem fazer aliança. Já os nativos podem se aliar se quiserem. Então você pode falar, vocês querem se aliar?
querem, mas como que é essa aliança aí? Quem vai ser o líder? Porque se um for o líder, os outros têm que obedecer. Então vai ter essa dinâmica de liderança, companheirismo, pagar tributo. Ah, professor, sim, a gente vai se unir. Eu vou ser o líder. Tá, então quer dizer que todos os outros vão ter que pagar tributo pra você. Então tudo que eles produzirem, eles têm que já 50%. Daí o Joãozinho fala, ó, não, pera aí. Eu tenho meus soldados, tenho que fazer todas as coisas, e minha única função é ficar fazendo recurso e mandar pro Ricardo? Sério? Eu não quero jogar assim. Não, eu vou jogar sozinho. Tem essa dinâmica. E ele continua, né? Caso dois jogadores tiverem pego os ingleses e os franceses, quando chegarem em determinado momento do jogo, eles vão precisar se atacar, porque normalmente os ingleses e franceses sempre foram muito inimigos na história. Então o professor pode falar, opa, deu 20 minutos de jogo, tem que se atacar. Ah, professor, eu tenho 2 soldados, eu tenho 50. Se ataquem. Ou que tem 50, ataca o outro. O outro vai ter que se defender agora. O professor pode fazer isso, explicando que, opa, na história aconteceu tal coisa. Sempre explicando o conteúdo da vida real, digamos assim, né? Caso o jogo se estenda demais, de muito tempo, né? Não acabou o jogo, o professor pode comentar que, houve um tratado, cada um dividiu territórios. O professor pode finalizar o jogo como achar o melhor. Finalizar esse jogo aula instigando os alunos quanto às semelhanças, diferenças, presenças e ausências do jogo e a vida real. Perguntar também ao aluno, o que tu achou? Gostou? Achou muito rápido? Demorou? Como que foi o jogo? Como foi a tua experiência? O que tu faria diferente? Então é um trabalho onde professor e aluno, ambos têm que ter respeito, empatia um pelo outro e saber que o aluno vai jogar, vai curtir, vai se divertir. O aluno tem que saber, opa, acabou a aula, eu tenho que fechar o jogo, eu gostei desse momento, mas o professor tem que acabar a aula, não tenho o que fazer mais, eu não posso ficar chorando aqui, professor, deixa mais 5 minutos. O professor não tem, o professor não pode deixar mais 5 minutinhos, o professor tem uma hora pra cumprir, ele tem as coisas dele pra fazer. Então temos que ter esse meio termo, o professor tem que mediar isso, o aluno tem que saber que tem um limite pra tudo também. Então isso serve para os dois. Sou professor, não entendo de jogos, mas quero começar a me engajar, quero me engajar com isso. Como que eu começo? Não sei o que fazer. Peço aos alunos que jogos eles jogam, que eles falem um pouco do jogo, o que esse jogo é, tem algum conceito histórico, em algum tema de matemática, o que os alunos pensam desse jogo? Caso o aluno pense assim, não sei, eu só jogo. Então tu, quanto professor, tu pode falar, eu vou pesquisar um pouco, mas tu também tem que pesquisar um pouquinho desse jogo. O que tu pode aprender com esse jogo? O que esse jogo pode te ensinar? O que tu já aprendeu aqui na escola que a gente pode utilizar na nossa matéria, em história, em geografia, em matemática, em português? A ideia é que nunca o professor tenha todo o trabalho, porque eu sou professor, tá? Já fui aluno, sou uma pessoa que joga, eu vivo os dois mundos. Então todo mundo que tá me escutando aqui, eu sei como é cansativo o professor, não entende muito de jogos, até quem entende como é cansativo montar, preparar, ir atrás, porque nosso tempo, nossa vida é muito corrida, é muita coisa pra fazer. Então a gente tem que delimitar e passar essa função para os alunos. Os alunos, que eu sei que tem mais tempo, mais vontade, e se eles querem algo diferente, querem algo divertido, eles têm que também ir atrás. A gente não tem que ser quanto professor, fazer tudo. Você, aluno que está estudando isso, você tem que ir atrás, tem que se engajar, tem que buscar algo diferente também. Tem que buscar aquele professor. Professor, se eu achar um jogo de tal assunto, tal coisa, podemos pensar numa aula diferente mais pra frente? Combinem. Vocês têm que se combinar. Você quanto professor, você quanto aluno / turma, se combinem. Tenha esse diálogo natural, gostoso. Não tem essa inimizade. Então, você tem que se conversar. Qualquer coisa, o pessoal também dá uma pausinha ali, dê uma olhadinha nesse slide. Mas, basicamente, é isso. Troquem experiências, contato, conversa. Tenham essa dinâmica, tenham uma conversa madura, o professor vai ter uma conversa madura, e você aluno também, vai atrás, busca o jogo, pensa, o que eu posso aprender com esse jogo, nessa matéria, o que eu consigo aprender? Tenho certeza que qualquer professor que veja que o aluno foi atrás, buscou, tá interessado, o professor vai dar um jeito de adaptar a aula dele para fazer essa coisa desse jogo, seja um jogo de IA, de RPG, não só de computador, mas um jogo diferenciado, ele vai, basta você, aluno, mostrar que eu estou interessado, eu tô indo atrás, professor, me dá uma ajudinha aí então, o professor vai te dar essa ajudinha. Você, quanto aluno, tu é o sujeito principal, é o sujeito ativo. Tu tem que ir atrás do teu conhecimento, do teu futuro. Aqui tem uma listinha de jogos com temática história. Assassin's Creed, Battlefield, Call of Duty, Age of Empires. Tem de tudo que é coisa, desde Segunda Guerra Mundial, passado. Aqui esse jogo aqui é, por exemplo, assim, Wii, The Revolution. Não é um jogo complexo, é um jogo bem levezinho, onde você, basicamente, tu é um juiz durante a Revolução Francesa. E daí vem vários casos, várias situações pra ti, tu tem que julgar aquele caso. Foi pega uma criança roubando comida. Tu tem que julgar esse caso. Essa criança, ela vai fazer o quê? Vai ser presa? Vai ser solta? Mas professor, tá louco prender uma criança. Sabia que até pouco tempo crianças não eram vistas como crianças fofinhas e bonitinhas? Crianças eram vistas como mini adultos que pagavam penitência, pagavam dinheiro, trabalhavam 20 horas por dia? Pois é, a gente pode aprender isso com a história. Então tem várias coisas. Aqui, pessoal, aqui Mountain Blade, que tu começa como um perrapado, um qualquer sem nada, e tu pode viver um mundo medieval. Eu quero me tornar o maior líder
líder comercial, quero me tornar rei de um reino, quero me tornar o imperador de todo o mapa do jogo. Segue o teu caminho, vai indo. Como fazer isso? Tem que fazer casamentos, tem que buscar influência, tem que vender produtos, conseguir dinheiro pra comprar soldados, comprar uma casa pra daí tu conseguir vender ela, comprar terreno pra plantar coisa e daí vender essas coisas e comprar um castelo. Então dá pra fazer muita coisa nesse Mountain Blade. Enfim, dá pra aprender muita coisa a partir desses jogos. Aqui são apenas alguns. Esse 171 é tipo um GTA. Quem conhece o GTA, Grand Theft Auto, é tipo um GTA brasileiro. Ele representa o nosso Brasil como ele é visto, né, como um local de favela, pobreza, roubo. Eu acho muito legal o professor talvez ver um pouquinho, talvez nem jogar isso daqui, mas pegar gameplay desses jogos e pensar, olha como esse jogo ele representa o Brasil. E detalhe, é um jogo brasileiro, feito por brasileiros, representando o Brasil, como um local de criminalidade, um local ruim. Então pensar, bah, o Brasil é só isso, não é? Qual a intuição desse galera criar esse jogo assim? Aqui algumas referências pra quem quiser, né? Os professores principalmente, pausem o vídeo, deem uma olhada. Dúvidas, comentários, ideias, qualquer coisa, coloca nos comentários, na seção de baixo aqui do vídeo, que eu vou ler, eu vou responder, eu vou trocar ideias, vou ajudar vocês nesse processo. Contem comigo para o que precisar. Então, por fim, mais uma vez agradeço primeiramente vocês que me escutaram, que estão aqui dedicando o tempo de vocês, a vontade de vocês de crescer, de mudar, de melhorar. Agradeço também, mais uma vez, ao governo federal do Brasil, pela lei Paulo Gustavo ter sido feita, por todos os idealizadores dela. Também agradeço ao município de Estação por dar essa oportunidade, dar esse espaço. Espero que a gente possa criar uma educação mais interessante para o aluno e para o professor, onde o professor vai poder ter um pouco menos de trabalho, digamos assim, porque eu sei como é trabalhoso ser professor, mas não digo ter menos trabalho de, tipo, ficar sem fazer nada. Tô falando fazer um trabalho mais útil, fazer menos trabalho e mais útil. É nesse sentido que eu digo. Em vez de passar 20 horas planejando uma coisa, passar, sei lá, 5 horas planejando algo muito mais prazeroso e que vai dar mais sentido ao nosso aluno, ao nosso estudante. E você é estudante, parabéns por ter escutado tudo isso daqui. Vai atrás, se dedica, que conhecimento nunca é demais, é o que vai levar você pra frente e fazer você conquistar os seus sonhos, tudo que você quiser. Não se esqueça de, logo embaixo, se quiser alguns exemplos, algumas ideias, vai ter gameplays de alguns jogos que eu vou jogar, que eu tenho, que eu gosto, para dar alguns exemplos mais práticos, algumas ideias maiores, e pra tu já poder aprender alguma coisinha. Até mais!